Quando você tá lá criança, brincando com o seu irmão, você já tinha esse lado artístico já? Já gostava de desenhar? Conta pra nós. Cara, desde que eu me lembro de criança mesmo, eu sempre desenhei. Desde que eu me lembro real. 4, 5 anos, com memória a longo prazo, assim, escola. Tudo. A vida inteira foi desenho. Minha mãe, meu pai sempre investiu bastante nisso. Eles sempre gostaram bastante, comprava coisas, botava em curso, essas coisas. E foi literalmente a vida inteira. Demorou muito, inclusive, para mim entrar na tatuagem. Mas a vida inteira foi desenho, foi arte. Eu sempre tive isso. Eu acho que eu fui o único da família que teve esse lado artístico, assim. Não que eu lembre, assim, de cabeça, alguém da família que teve esse lado de pintura, de desenho, essas coisas. Eu fui uma parte da família que seguiu para arte. Outra coisa interessante, na nossa época, a gente tem idades próximas, a tatuagem ela era meio que vista com preconceito. Isso foi Nossa, mudando, né? total, Mudou total. bastante e tal. Você já tinha alguma referência de moleque, de tatuagem? Ou o seu negócio era desenhar? Tinha bem pouco, até porque na época de moleque não tinha muita coisa, informação de tatuagem, não tinha na internet. Essas coisas. O que tinha era revistas, que meu pai pegava, às vezes eu comprei em bancas de jornal na época. Tinha poucas revistas sobre tatuagem e as que tinha poucas informações. Na verdade, não tinha informação quase nenhuma. Esse era o único contato quando moleque com tatuagem que eu tinha. Aí, daí pra frente, era mais só coisas de desenho, pintura, essas coisas de criança mesmo que fica vendo e fica desenhando. Eu lembro que na minha época de moleque eu ficava fazendo piada, porque eu fui humorista por muitos anos, e eu lembro dessa a parte da minha infância de ficar fazendo piada, imitando o professor. Eu fico imaginando você, eu posso estar enganado, mas você ficava lá na sala desenhando os amigos, desenhando o professor, acho que mais ou menos isso, né? Nossa, é o típico. Criança desenhista, era o caderno, era mais desenho do que matéria mesmo. Sempre, a vida inteira mesmo. E você comentou que você demorou para começar a fazer tatuagem. Como que foi esse ciclo, esse período entre os desenhos do caderno até começar a tatuar? Eu sei que no meio do caminho aí você fez coisas diferentes, que acabaram levando a tatuagem. Conta essa fase pra gente antes de entrar no universo do Bídula Arte. Cara, isso é engraçado isso, porque eu antigamente eu sempre gostei de desenhar, pintar essas coisas. Tanto é que eu vim da pintura e do desenho. Eu, para entrar no ramo da tatuagem, foi uma coisa muito estranha, porque eu nunca pensava em ser tatuador. A minha vontade de pintar, desenhar, era porque eu gostava. Até porque, não, querendo ou não, não dava dinheiro. Então eu fazia mais por hobby, por gosto mesmo. Eu lembro que eu trabalhava antes na Belas Artes, era num lugar, uma gráfica que se chamava Toda Azul, e vira e mexe eu ficava desenhando, porque não estava tendo trabalho e tal, e a gente atendia o público lá. E nessa de atender o público, eu no meio tempo desenhando, chegou um cara X, começou a falar comigo, nossa, legal, esse desenho é seu? Eu falei, sim, esse é meu. Ele, você tatua? Eu falei, cara, não, nem passava pela minha cabeça isso, de realmente virar tatuador. Aí ele falou, porra, cara, eu tatuo e eu nem desenho. Eu faço escritas e tal, e eu me dou bem, mó bem na tatuagem. Você ia se dar bem na tatuagem. E eu fiquei com isso na cabeça. Foi algo muito do nada. Eu não sei quem é esse cara, nunca mais vi esse Até cara. hoje. E ele teve uma grande influência na minha vida, assim, pra virar tatuador. E eu sempre E ele tá aqui. Essa pessoa é muito engraçado. Ele é muito legal. É mó doideira, é doideira isso, porque eu sempre penso nesse cara. Cara, que porque foi uma loucura! coisa do nada. E aí eu lembro que depois disso, eu falei, tá aí uma coisa que eu não tinha pensado. Pode crer. De uma forma de viver de arte. Porque eu não tinha esperanças de viver de arte. E eu descobri uma forma através desse cara. Aí eu falei, eu vou fazer um teste. E na época eu gostava de desenhar, eu ia fazer um desenho de caneta, que não dá para pagar, porque na minha cabeça tatuagem não pode errar. Sim. Errou, ferrou, né? Faz um Ou pouco seja, de sentido, exato. né? Um pouco de sentido. Aí eu falei, vou fazer um desenho. Botei na minha cabeça, vai ser um teste. Vou fazer um desenho. Se o desenho ficar bom de caneta, sem errar, eu vou fazer um curso. Aí eu lembro que eu fiz o Joker, o Coringa do Heath mesmo? Ledger, do Batman, do Cavaleiro das Trevas, que eu gostava pra caramba na época. Nossa, cara, essa Aí eu falei, vou fazer de caneta. Eu fiz de caneta, no olhômetro mesmo, olhando, e achei mó da hora o desenho. Eu falei, vou fazer um curso. Entrei no curso, fiz o curso. Na época eu já trabalhava, tal. Paguei o curso, do bolso, legal. E aí já era, não teve mais volta, nunca mais. E como surgiu a ideia de ter o seu próprio estúdio? Você começou com aquela loucura de tatuar junto com outras pessoas? Tem muita dor que começa assim, né? Convidado, sei o quê. Ou você já começou direto com o seu próprio negócio? Você já começou a empreender com tatuagem? Não, na verdade, acho que para todo começo, todo tatuador no começo, primeiro você faz em casa,
Comecei em casa mesmo, tatuando em casa, aí a gente vai migrando de estúdios. Porque não tem público, não tem cliente, essas coisas. Você fica divulgando na internet essas coisas. Faz sentido. Mas não dá para se bancar, de certa forma. E, querendo ou não, para mim foi algo um pouco lento. Eu lembro que para embarcar mesmo, foi uns 3 anos, tatuando, trabalhando de dia, tatuando à tarde, final de semana. Amigos, amigo de amigo, família, essas coisas. Mas aí, para começar com o meu estúdio mesmo, foi uns 3 anos que eu fui para estúdios aleatórios de um monte de tatuador, fiz um monte de amizade, inclusive. Aí, com o tempo que a gente vê que divide o lucro com o estúdio, aí eu vi que o que eu estava dando para o estúdio já dava para mim fazer o meu próprio. Aí eu juntei com um amigo, a gente alugou uma casa, montou um estúdio, e isso foi depois de 3 anos começando a tatuar. Até chegar nesse ponto, foi migrando de estúdio para estúdio. Que Dividindo. Da hora. E você lembra como foi a primeira tatuagem que você fez? Em quem foi? Qual foi a tatuagem? Conta pra nós. Eu acho que isso é uma coisa comum de tatuador. Até imagino a já. primeira tatuagem, que no dia que eu peguei a maquininha e resolvi passar na pele, foi na minha perna. Foi na minha própria perna. Você lembra o que você fez? O Joker, ao contrário aqui. Não, foi uma caveirinha horrível, mas tá aqui até hoje, não vou cobrir. Foi a primeira tatuagem, tanto é porque isso era um módulo do curso que eu tava fazendo. Você tinha que se tatuar. E antes do curso, eu não tinha pegado em nada. Aí era um processo do curso para você ver o que você inflige na pessoa, para você ter torção do peso da sua mão, essas coisas fazia parte do curso. Então foi a primeira e eu deixei para fazer a primeira em mim mesmo. Eu podia levar alguém, mas eu optei fazer em mim. Mas você tinha tatuagem no corpo? Já tinha Tinha, tatuado? já tinha sido tatuado. Ah, tá, beleza. Mas a primeira que eu fiz foi na minha coxa. Mano, o que eu imagino, sou muito burro no assunto, mas eu imagino você fazendo uma tatuagem, tem que fazer do lado contrário, Sim, né? ponta cabeça. Isso que é bizarro, mas até velho. de boa. Tatuagem, querendo ou não, fica até um pouco fácil, comparado com desenho e pintura. Porque tatuagem tem um decalque, né? Você coloca o decalque, é meio que segue o decalque e tal. Tá. Fica é verdade, relativamente faz mais sentido. fácil, mas não é simples também assim, né? Tem uma galera aqui que já tá comentando aqui, ó. Ó, galera, um negócio, já vou falar de largada já, ó. Tem 14 assistindo e 6 curtidinhas. Alguma coisa tá errada. Então, galera, joinha no Bidula. Por quê? O YouTube vai ver, vai gostar, vai divulgar. Tô vendo aqui as mensagens do Hive Barbershop. Mandou um boa rapaz. Conhece ou não? Óbvio. Óbvio. Gires Bragança. Nossa, Giré. Giré. Que Gires. maravilha. Essa aqui tem que soletrar o nome sempre, né? Bragion mandou foguinho. É isso mesmo? Bragion? É isso? Sim, provavelmente foi o Marcelo. É, tá só Bragion aqui, mandou o sobrenome. Igual você, Bidula, só aqui, ó. Rafael, Pá. pode crer, o E o Rafa. Bruno Abreu mandou um O boa. Rafael Bragion. E o Caralho, Ra- ele tá assistindo. Estão assistindo Gente aqui. boa pra Então, caramba. galera, continue mandando. Tem um cara aleatório aqui mandando reclamando da política. No meio do seu programa, mandando umas mensagens de. Mas eu vou pular esse aqui, não tem problema nenhum. Então continue participando. É isso aí. Curtam, compartilhem, comentem. E tá tudo certo. Outra pergunta boa que todo mundo deve fazer, poucos devem saber, quem estiver assistindo vai poder saber agora. Por que Bidula, mano? Mano, todo mundo pergunta Por que isso. Bidula, mano? Ninguém me conhece como Anderson. Como Anderson. Isso aí, na verdade, era pra ser o meu nome. Bidula. O certo é Abdullah, que é Abdullah. árabe. O certo é Abdullah, que é um deus árabe, rei árabe, alguma coisa assim, que era um consumidor do meu padrinho. Tá. Que quando eu nasci, tinha uma foto minha com as enfermeiras no hospital, e ele falou que eu parecia muito com esse rei árabe que se chamava Abdullah. Óbvio, minha mãe não colocou esse Bebê nome. que Graças nasceu a Deus. parecia um rei árabe. Graças a Deus, minha mãe colocou o Anderson, Glória meu a nome, Deus. só que ele ficava me chamando de Abdullah. A vida inteira ele botou isso, desde que eu nasci, literalmente. Em algum momento da minha vida saiu o A e ficou só Abdullah. Mas foi por causa dele. Hoje em dia, ninguém me chama de Anderson. Nem meus pais, nem minha família, nem os professores da escola me chamavam de Anderson. Eu conheço o É um Bidula há negócio doido. muitos anos. Eu só descobri que era Anderson quando você fechou sua primeira pólice. Muita Eu não gente. tinha noção que seu nome era Anderson. Eu Muita achava gente eu com achava Anderson. que era Bidula o sobrenome. Eu achava. Então muita gente pensa isso também. Porque faz mais sentido, né? Não tem nada a ver Anderson e Bidula. No final das contas, foi melhor do que encomenda o seu padrinho, a zica do padrinho, hein? Foi doideira. Pegou e pegou Acabou bonito. virando uma assinatura, né? É verdade, Virou o Bidula e Arte aceito. virou, porra, top demais, top demais. E quando você percebeu que o realismo era a parada que você queria seguir aí no ramo da tatuagem? Conta pra Cara, nós. isso de realismo, em particular, foi a vida inteira. Bem antes da tatuagem, eu gostava de pintar o realismo, desenhar o realismo. Eu vendia desenhos reais em papel canson que eu fazia de amigo, essas coisas, de casal, fazia vendendo com desenhos animados, tudo.
E miguei para pintura. Da pintura, eu fui direto para o realismo. Já fiz outros estilos, eu faço outros estilos, mas a paixão real mesmo é no realismo. O que eu gosto de fazer é realismo. E aí não teve jeito. Eu tive que, para tatuagem, migrar para o realismo também. Quem não conhece, galera, bidula.art, é isso? O Instagram? Underline art. Bidula underline art. Vocês vão ver quanta tatuagem foda esse cara faz, mano. Inclusive, vocês podem até fazer a de vocês, se vocês toparem, depois a gente vai falar. Ele vai dar um descontinho, certo ou não, Estevão? Bom demais, velho. Você pode tatuar lá Ishibaços aqui no peito, aqui, ó. Tá bonito demais, hein? Hoje tem quadro novo no nosso podcast, hein? No nosso patrocinador. Depois a gente vai contar pra vocês quem estiver assistindo aí em casa, assistindo em casa. E o que mais encanta você, cara, no realismo? Porque quando eu comecei a pensar em tatuar, eu sempre achava que eu ia tatuar aqueles negócios, tipo, faz uns traços, faz uns negócios igual. Que às vezes eu vejo o cara lá com o braço todo cheio de... Parece os azulejos, assim, tipo, de piscina, que faz um negócio igual. É que tem muitos e quando estilos. eu vi que faziam realismo, eu sempre achei um negócio mais legal. É doideira, né? É que não é nem questão de nível de dificuldade. É uma coisa que realmente impressiona. Eu, de certa forma, eu me impressionava com o realismo. E aí é uma coisa que eu olhava e falava, mano, eu quero fazer isso. É difícil. Hoje em dia eu descobri que não é muito dificuldade, é mais paciência. Você tem que ter mais capricho, mais tempo, paciência real, assim, para fazer algo bem real. Porque são milhares de detalhes. E isso sempre me impressionou, na verdade. Chegar na fotografia, por exemplo. Eu adoro aquele hiperrealismo. Tipo, de pintura, então eu acho incrível. São coisas extremamente difíceis de fazer. Se olha, você impressiona. É uma coisa que impressiona. E isso sempre me cativou pra caramba. Top demais. E você falou da pintura, pode tomar uma aguinha, tá em casa. Depois nossa, eu tô com a boca seca. Dá garrafinha pra nós de tô com a boca nossa seca. convidado. E com 2 metros lá vai fumaça, ele precisa de pelo menos 12 copos. 12 copos de água. Qual que é a dificuldade maior e por que entre fazer o realismo numa tela e usar a pessoa como tela? Tatuagem? Porque eu teria um puta de um cagaço se eu fosse tatuador e falar, mano, e se eu errar, velho? E se eu fizer um nariz no olho? Se o olho sair do Reinaldo, King Naldo, então eu sempre tive esse medo. É difícil, cara. Porque a tela você vai lá e glória, né? É possível consertar na tela, né? Exato. Apesar que na tatuagem também, dependendo do erro, obviamente, você consegue consertar ali, obviamente. Não é qualquer erro, botar o nariz na testa da pessoa já era. O problema é que da pintura, você vai a partir do zero. Na pintura, você faz o esboço ali, mais ou menos, e você vai tinta sobre tinta. É um processo extremamente demorado. É um processo demorado no nível de dias, que eu digo. Principalmente uma pintura a óleo, por exemplo. Diferente de um lápis ou carvão, esse tipo de coisa. Na pintura a óleo, é semanas para você fazer um quadro. É uma coisa extremamente demorada. Obrigado. Na tatuagem, é aquilo que eu falei, facilita um pouco porque tem o decalque. Sim. Antes de começar o trabalho com a tatuagem na agulha, diretamente na pele, você faz o esboço do desenho antes, você faz a marcação da onde vai ter sombra, onde não vai ter sombra, a mudança de tons, onde vai tal cor, se for colorido. Tem tudo isso, e isso antes de começar a tatu. Quando você vai começar a tatuagem, tem praticamente um gabarito. De certa forma, se torna um pouco mais fácil, mas é aquilo, você não pode errar. É uma coisa que você faz com toda a paciência do mundo. E aí, aos poucos, vai fazendo. De certa forma, a tatuagem se torna um pouco mais fácil. Não que seja fácil, não estou falando que seja uma coisa fácil. Mas para mim, eu acho muito mais fácil do que uma pintura a óleo, por exemplo. A pintura a óleo, além de levar mais tempo, é uma coisa do zero, que você vai errar muito antes de ver o processo final. É uma coisa que você vai mexer, e demora semanas para você pintar um quadro, por exemplo. É uma coisa mais demorada. A tatuagem tem que começar e terminar. Geralmente, você faz a tatuagem numa sessão só. Depende do tamanho, depende da dificuldade e depende muito da pessoa também. Sim. Eu gosto de começar e terminar, mas eu vejo que quando vai demorar umas 6 horas, 7 horas, tem tatuagem que leva 12 horas. Aí eu gosto de dividir em sessões. É melhor para a pessoa, é melhor para mim, é melhor para tatuagem, cicatriza melhor. Aí depende muito. Eu prefiro fazer de uma vez, mas quando eu vejo que vai demorar, aí o ideal é dividir em sessões. Aí varia muito da tatuagem, do estilo também, né? Bom demais. Tem mais comentário aqui. Caraca, tem um monte de comentário aqui. Ah, legal. Manda aí, galera. O cara mandou fui censurado porque ele tá falando o fim da taxação, o fim da escala, fora João. Quem é essa faz? pessoa? É um cara que tá aqui comentando. Obrigado pela audiência, isso que importa. Meu Deus, gente. Falar de tatuagem, gente. Pelo amor de Deus. É lógico, comente cada vez mais. Pode xingar. Quanto mais xinga, melhor. Fala de tatuagem, galera. Manda lá um Virginie e Vini, esse negócio que isso engaja, viu?
Pô, a Virgínia foi até a Espanha, né? Coitada, mano. Que fazem, Vi? Vi, tamo junto. Se quiser vir no podcast contar um pouco dessa história pra gente com o Vini conta. Duvida? Eu também duvido. Vamos seguir. Leonardo de Sales mandou tatuador top. Só faço com ele há anos. Só faço com ele há anos. Que maravilhoso. Conhece o Léo ou não? Conheço, lógico. Ele parece com você, inclusive. Parece mesmo? Parece com você. Pô, é bonito, hein, Léo? Top. Val Ferreira mandou o melhor tatuador Val. que eu conheço. Esse cara é muito foda. Val, maravilhoso. Conhece a Val? Conheço. O Val. Oval, Todo mundo que faz, Oval. Oval, pior do que a Val, Oval. Aí a André mandou, boa Bi, Bi de Bidula. Bruno Abreu, melhor tatuador, fechou a minha Bruno perna Abreu. só de desenho clássico de nostalgia. Nossa, você ia adorar a perna desse cara. É mesmo? O que Nossa, ele você ia tem? adorar. Tudo quanto é tipo de desenho clássico. É imagina. mesmo? Sim, vai desde Dragon Ball até os Simpsons. Assim. Porra, Você ia adorar. manda foto, Você ia depois adorar. entra lá na minha... Cadê o Bruno? Bruno, segue lá, cadê o Instagram, Nath? Vamos, Nath, vamos, Nath. Segue aqui, ó, manda uma foto da perna, só da perna. E mostra os desenhos pra nós, que depois eu mostro pra galera também, Brunão. Aí... Eu nem comecei o programa, Nath, tá ansiosa? Você quer o TikTok? Põe o TikTok, então. Põe o TikTok. Olha lá, galera. Pronto, tem 4 seguidores no TikTok. A Nath, a Tuane, eu. Então siga lá o TikTok. Tem vídeo no TikTok, Nath? Muito bom. O Carlão tá lá comendo um risole. Certo, Carlão? O Carlão gosta de passatempo. Quem quiser mandar passatempo aqui pro estúdio, manda pro Carlão. Hive Barber Shop mandou tenho 70% do corpo tatuado por ele. Esse é meu irmão. Caraca, o mais legal é ele saber que tem 70%. Como Sim, que meu ele irmão fez tem essa mais do que eu. conta? Eu não tenho ideia. Aí, o Val mandou... Bi, traz esse boneco do você nem fodendo. Nem fodendo. Esse verdinho. Qual verdinho? O Bowser? Deixa, eu não sei. O Bowser? Isso aqui é relíquia, cara. Você é louco? Minha esposa ficou brava que eu comprei, mas eu comprei. Tô nem aí. Quem que manda em casa sou eu. Ah, tá. Beleza. Aí o Girê mandou um joinha. Aí o Bidula, especialista em tatuagem e em manipular os peixes da Ilha Grande. Quem que falou isso? O cara, o revoltado censurado lá. Você conhece ou não? Não faço Tem ideia. ideia. Continue comentando. Aí o Gabriel mandou, tenho Manipular dois os peixes. telas feitas. Deve ser um cara que tá tomando uns bebê negócio de metanol. Que doideira. Tenho duas telas feitas pelo Bidulinha. Cê é louco. Únicas, o Gabriel. 2. E a Cris, depois eu leio mais, gente. A Cris Souza mandou, Bidula é o melhor. Estudei com ele. E hoje é um orgulho ver ele sendo esse cara foda. Ah, obrigado. Caralho, eu inventei de mandar o pessoal comentar. Aí tem o cara revoltado da política e mó galera comentando. Galera, continua Cara do comentando. peixe, cara do peixe. Galera do peixe, Que é joinha pra nós. Teve alguma situação, irmão, que você tatuou, aí no meio da tatuagem você falou, mano, tá indo meio diferente do que eu imaginava. Eu ia fazer um peixe, tá saindo um polvo. Mano, Alguma coisa assim no começo? sim, acho que isso vai passar por todo o tatuador. É engraçado, principalmente no começo. Você vai fazer a merda, né? De certa forma. Sem Acontece, dúvida, dá. E eu falo isso pra todo tatuador que principalmente tá começando. Vai vir. Você tem que se preparar, porque vem. E eu lembro ainda de uma tatu específica, porque virou comédia essa tatuagem. É. Um amigo meu, Marlon, não sei se ele tá vendo. Eu lembro que eu morava com ele na época, eu tava no começo da tatuagem, óbvio, né? Aí eu queria tatuar, ele queria ser tatuado, porque eu tava com a máquina, tinha acabado de começar, eu quero cliente, não tinha cliente todo dia. Vamos fazer um escritinha sempre feliz que ele queria fazer. Beleza, vamos fazer. E na época eu era meio leigo ainda, tem muita coisa de agulha, de espessura, essas coisas. Aí eu fiz o sempre feliz, só que o P ficou estranho. Aí a gente, putz, ficou esquisito. O P ficou um pouco grosso, ficou esquisito. A gente, vamos tirar o sempre... Vamos colocar uma âncora em cima do sempre e aí fica uma âncora feliz. Puta que pariu. A âncora conseguiu ficar pior que o sempre. Eu quero ver essa foto, velho. Mano, não tem, eu procurei tanto. A âncora ficou parecendo uma picareta ao contrário. Puta porque a gente pintou, aí ficou uma picareta feliz. E aí ele ficou muito tempo com aquilo. Óbvio que a gente riu pra caramba depois. Na hora a gente ficou meio tenso, se sua frio, fala, mano, óbvio, fiz merda. Vai ficar pra sempre com aquela picareta na costela ainda, assim. Mano, passou uns anos... Melhorei o trabalho, aí eu cobri Traz tudo. essa picareta aí eu que eu cobri vou cobrir. tudo. Aí botei uma âncora bonita, aí cobriu feliz, cobriu a picareta, cobriu tudo. Até a mãe dele me agradeceu depois. E você falou de um negócio legal também, cara. Cobrir tatuagem é diferente de tatuar, né? Completamente diferente. Porque às vezes você fala assim, não, eu tenho tatuagem. Tem às vezes, geralmente, né, o pessoal faz nome de namorado, namorada. Aí fala, Hoje em dia tá quero mesmo, a mudar galera faz. e tal. Não é todo tatuador que consegue cobrir uma tatuagem.
Certo ou não? Certo ou não? Exatamente. Tem, querendo ou não, para cobrir, tem um estudo. Não é tão simples. Não é qualquer desenho, não é qualquer tinta que cobre. Dependendo da cor, Dá fica pra possível. cobrir. Você tem que manipular de um jeito o desenho para juntar com um desenho novo, para cobrir mesmo. É um trabalho um pouco mais difícil, exige mais trabalho, é mais caro. Sim. E tem que ter estudo. Não é qualquer desenho, não é qualquer tatuador que vai fazer uma cobertura, não. É difícil. Imagino, cobrir nome de namorada, hein, Júlia? Difícil, hã? Certo ou Nossa, não, Nath? Certo ou não, Carlão? Já tatuou o nome de namorada, Carlão? Não, Já tatuou o nome do passatempo no braço ou não? também não. Muito bom.